Bom dia, meu povo da segunda série, como vocês estão? Mais uma aulinha, né? Onde eu vou aí falar novamente sobre potenciação, né? Que talvez não pode ser a sua dúvida, você às vezes não tem questionamento sobre, mas eu tenho aí evidenciado vários erros, tá? De potenciação que precisa ser sanado. E esse é o momento da gente tirar todas as nossas dúvidas, né? Para que não haja erro, não só em matemática básica, mas em outras disciplinas, tá bom? Então, eu vou estar aí falando novamente da potenciação e eu espero que vocês tenham aí uma visão realmente aberta para o aprendizado da potenciação. Beleza? Bora lá? Bom, pessoal, sabendo aí o que é potenciação, visto que nós já trabalhamos nas aulas aí anteriores, que nada mais é que uma forma de abreviar a multiplicação de uma sequência de fatores iguais, como por exemplo, 3 à quinta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? 5 vezes. Aí, eu vi a necessidade, devido a alguns questionamentos, de trabalhar com vocês potência com expoente negativo, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, 3 exemplozinhos. O primeiro exemplo, nós temos aí 3 elevado a menos 4, tá? Onde eu coloquei uma regrinha para que vocês anotem aí no caderno de vocês. Quando eu tiver uma potência com expoente negativo, o que eu vou fazer? Vou fazer a inversão. Como assim, professora? O que é numerador passa a ser denominador e o que é denominador passa a ser numerador. Então, você vai fazer essa inversão aí, ó. Fazendo essa inversão de 3 elevado a menos 4, eu tenho que vai ser igual. Aqui, ó, debaixo do 3 elevado a menos 4, tem o quê? Número 1, tá? O número 1. Então, o 1 passa a ser o numerador e o 3 elevado a menos 4 passa a ser denominador com o seu sinalzinho lá do expoente, tá? Aqui do expoente positivo. Então, vai ser 1 dividido por 3 a quarta. Resolvendo aí, pessoal, essa potenciação aqui, ó, com expoente positivo, nós temos que vai ser igual a 1 dividido por 81. Chegamos aí à nossa respostinha. No segundo exemplo, eu tenho aí também uma potência com expoente negativo, tá? Onde nós teremos que fazer a nossa inversão, tá bom? Fazendo aí a nossa inversão, nós temos que o que é numerador vai ficar denominador, né? Com o seu expoente positivo, e o que é denominador, que no caso aqui é o 1, vai ser o numerador, tá? Então, nós temos que 5 elevado a menos 3 vai ser a mesma coisa que 1 dividido por 5 ao cubo, tá? E 5 ao cubo é o quê? 5 vezes 5 vezes 5, né? Então, 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. Então, nós chegamos aí à nossa resposta fracionária 1 sobre 125. No próximo exemplo, nós temos aí 1 dividido por 5 elevado a menos 2. Olha que bacana. No meu denominador aí, eu tenho uma potência com expoente negativo. O que eu vou fazer, gente? Eu vou copiar o numerador, inverter o sinal, né? E inverter o denominador, certo? Fiz aqui, ó. Copiei o 1, né? Inverti o sinal da divisão, que é multiplicação. E inverti aqui, ó, o segundo, que é o denominador, né? E não esqueçam que vocês também têm que tornar o expoente aqui positivo, tá? Não esqueçam desse
pequeno e grande detalhe. Então, aí, ó, copiei o numerador, 1. Inverti o sinal da divisão. Inverti o sinal, tá aqui, ó, multiplicação, certo? E vou inverter aqui o denominador. Ele vai passar a ser um numerador com expoente positivo. Então, vai ser 1 vezes 5 ao quadrado. Então, 1 vezes qualquer coisa vai dar, né, o próprio número. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai ser igual a 25. 25 vezes 1, 25. Então, anotem no caderninho de vocês, num cantinho aí, tá? Para que vocês não esqueçam dessas pequenas e grandes regras que vocês vão levar para uma vida, tá bom? Beleza? Guarda aí o áudio também da minha filha, que tá falando ali, abençoada. Vamos lá para os nossos próximos exemplos. Bom, pessoal, dentro da potenciação, nós temos aí o produto de potência da mesma base, produto, né? Multiplicação, onde nós iremos aí, ó, conservar a base e somar os expoentes, porque a minha base é a mesma, não é isso? Como a minha base é a mesma, o que eu vou fazer? Vou conservar a base e somar os expoentes, certo? Então, fazendo isso aqui, eu dei o primeiro exemplo, 5 ao quadrado que multiplica 5 ao cubo, vai ser igual, né? Conservei a minha base e vou somar os expoentes. 2 mais 3. 2 mais 3, que é igual a 5. Então, vai ser 5 elevado a 5. 5 elevado à potência aí, ó, o expoente, né? Expoente 5 vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Nós vamos repetir o 5 aí, multiplicar por ele mesmo 5 vezes, que vai dar o valor de 3.125, certo? Nesse segundo exemplo aí, eu coloquei duas formas para resolver aí esse produto de potência de bases iguais, tá? Eu tenho aí, ó, 3 elevado a zero, que multiplica 3 elevado ao quadrado, certo? Isso aí vai ser igual a quanto? Primeiramente, eu utilizei aí o primeiro método que eu resolvi o primeiro exemplo, que foi o quê? Conservo a base e somo os expoentes. 3, né, elevado a 0 mais 2, né? 0 mais 2 aí é 2. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, tá? Ou vocês podem resolver da seguinte forma. Sabendo aí, dentro da potenciação, que 3 elevado a 0 é a mesma coisa que 1, eu substituí aqui, ó. 3 elevado a 0 vai ser 1 vezes 3 elevado ao quadrado. Eu sei resolver 3 ao quadrado? Sei resolver 3 ao quadrado, que está multiplicando por quem aqui? Por 1. 3 ao quadrado multiplicado por 1 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então, existe aí duas formas de você resolver o exemplo 2. Belezinha? Vamos partir para o próximo? Aqui, meu povo, eu coloquei para vocês exemplos sobre divisão de potências com a mesma base, né? Nós vimos aí a multiplicação, né? O produto de potências da mesma base, e agora nós vamos ver a divisão de potências da mesma base. Eu coloquei aí para vocês exemplos práticos, né? Onde em uma divisão nós temos que conservar a base e subtrair. Importante, anotem aí no caderninho de vocês. Subtrair os seus expoentes, tá? Então, vai ficar como aqui, ó, 5 a quinta dividido por 5 ao quadrado. Eu vou fazer o quê? Eu vou conservar a base e subtrair os meus expoentes, tá? Conservei a base 5 e subtraí 5 menos 2, que vai ser igual a 5, né? Elevado ao cubo, né? 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, tá? Eu utilizei a mesma base, multipliquei por ela mesmo 3 vezes, tá? 5 ao cubo vai ser 125.
beleza? Nesse próximo exemplo aqui, eu já dei uma diferenciada para que vocês tivessem noção de como colocar um algarismo na mesma base quando conveniente, tá? Nós temos aí, ó, 4 dividido por 2 à quinta. Vai ser igual a quanto? Lembrando que aqui, ó, tá na base o quê? Na base 2. Se tá na base 2, vamos colocar aqui o numerador na base 2 também. O 4 na base 2 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado, porque 2 vezes 2 vai ser igual a 4, né? Então, colocando aí na mesma base, 2 ao quadrado dividido por 2 à quinta. Bases iguais. Eu tenho aqui divisão. Conservo a base e subtraio os expoentes. Olha aqui que atenção aqui, ó. Atenção, tá? Atenção a essa subtração aqui, ó. Então, conservei a minha base, 2 menos 5 menos 3. Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior, tá bom? Não esqueçam dessa regrinha. Que vai ser igual a quanto? Eu tenho aqui, ó, gente, uma potência com expoente negativo. Eu sei resolver isso aqui? Sei resolver isso aqui. O que que eu faço? Eu apenas inverto, né? Não foi isso que eu expliquei para vocês nos slides anteriores? Eu só vou inverter. Então, o que é numerador passa a ser denominador com seu expoente positivo. E o que é aqui, ó, denominador, que no caso é 1, passa a ser o seu numerador. Então, vai ser 1 dividido por 2 ao cubo. 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 8, né? Então, a minha resposta vai ser 1 sobre 8. Beleza? Anotem aí no caderninho de vocês todas essas informações importantes para na hora de desenvolver aí as atividades, os exercícios propostos, vocês deem conta e se tiver alguma dificuldade mesmo assim, eu estou lá à disposição de vocês. Bom, pessoal, eu coloquei aí agora, né, a partir desse slide, eu coloquei aí para vocês algumas coisas sobre a potenciação envolvendo potências de base 10, que me preocupa muito o entendimento de vocês quanto às potências de base 10, né? Que envolve várias ciências aí e um caso bem específico aí, a física. Então, eu coloquei aí para vocês que nós já temos em mente que todo número elevado a zero é igual a 1, certo? 10, então, elevado a zero vai ser igual a 1. E 10 elevado ao expoente 1 vai ser igual a 10, né? 10 elevado ao expoente 2 vai ser igual a 100. Quando chega aqui, ó, em 10 elevado ao cubo, 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta, assim por diante, muita gente se perde e às vezes erra por bobeira. Gente, esse expoente aqui, ó, esses daqui, significa a quantidade de zeros, pessoal, que vocês vão colocar, tá? A quantidade de zeros depois do algarismo 1 que vocês vão colocar. Ou seja, aqui 10 elevado a 1 vai ser o algarismo 1 mais um zero, né? 10 ao quadrado vai ser o algarismo 1 mais 2 zeros, porque aqui, ó, tá elevado ao quadrado. 10 elevado ao cubo vai ser o algarismo 1 mais 3 zeros. 10 elevado à quarta vai ser o algarismo 1 mais 4 zeros. 10 elevado à quinta vai ser o algarismo 1 mais 5 zeros. Então, as potências de 10, pessoal, são formadas pelo algarismo 1, seguindo pela quantidade de números do expoente, ou seja, a quantidade de zeros do expoente, tá? Não esqueçam disso, anotem aí no caderninho de vocês. Visto isso sobre as potências de 10, eu coloquei aí alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo aí, 10 elevado a 25. Professora de Deus, como que eu vou fazer isso, tá?
Lembra da regrinha que eu deixei para vocês? O algarismo 1 mais a quantidade de zeros que tem o expoente. No caso aqui, o algarismo 1 mais 25 zeros, tá? Certo? Agora, eu tenho aqui 10 elevado a menos 2, que é igual a quanto? Lembram do inverso que eu falei para vocês? Escutam aí o áudio da Emanuele, gente. Emanuele quer participar das aulas de matemática básica, né, minha filha? Silêncio, querida. Silenciou. Voltando aqui, ó. 10 elevado a menos 2, né? Vocês se lembram que eu falei para vocês do inverso? Se é o inverso, o que que era? O que que era o meu numerador? Vai se tornar denominador com o expoente positivo. E o que era denominador vai se tornar o meu numerador. Eu fiz aí o inverso, né? Então, ficou 10 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 dividido por 10 ao quadrado. Aqui, ó, o meu expoente fala aqui que eu tenho o meu algarismo 1 mais quantos zeros? Mais 2 zeros, né? Fazendo essa divisão aí, 1 dividido por 100 vai ser igual a 0,01. Aqui da mesma forma, gente, da mesma forma. Então, pessoal, nós temos aí, né? Neste caso, a mesma coisa. Vocês se lembram que quando aqui o expoente é positivo, a gente coloca o algarismo 1 e coloca a quantidade de zeros? Pois é. Quando nós temos aqui, ó, um expoente negativo, antes de chegar aqui, ó, nessa divisão, vocês podem também já se ligar e resolver de cabeça, pensando nesse macetezinho que eu vou passar para vocês. Coloque o algarismo 1, né? E coloque aí, ó, uma casa depois da vírgula e uma casa antes da vírgula, certo? O importante é que tem aqui, ó, 2 zeros antes do algarismo 1, tá? A mesma coisa aqui, ó, no 10 elevado a menos 3, certo? Você pode fazer direto, né? Se a gente for contar aqui, vai ter que ter 3 casas antes do algarismo 1. Então, vai ser 0,001. Mas se você ainda, mesmo assim, quiser fazer dessa primeira forma que eu expliquei para vocês, é o seguinte. Como aqui nós temos expoente negativo, o que que a gente vai fazer? A gente vai inverter, né? O que era numerador passa a ser denominador com expoente positivo e o que é denominador aqui, que no caso é 1, passa a ser o numerador. Então, 10 elevado a menos 3 vai ser 1 dividido por 10 ao cubo. Se aqui está o cubo, vai ser o algarismo 1 mais quantos zeros? 3 zeros. 1 dividido por 1000 vai ser 0,001, que temos aí 3 algarismos antes, 3 zeros antes do algarismo 1, certo? Aqui nós temos 10 elevado a menos 5, né? Se você fosse resolver aí direto, seria aí 5 zeros antes do algarismo 1, né? Aí ficaria 0,00001, né? Então, se você fosse fazer aí da segunda forma, seria o 10 elevado a menos 5, que no caso nós iremos inverter. Invertendo, vai ficar o 10 elevado a menos 5, que desce por denominador com expoente positivo, e aqui que está o denominador aqui, ó, que é 1, sobe para o numerador. Então, vai ficar 1 dividido por 10 elevado à quinta potência, tá? A gente já sabe resolver quando é positivo aqui, ó. O que que a gente tem que fazer? Conserva aí o algarismo 1 e acrescenta aí a quantidade de zeros, que no caso são 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 1 dividido por 100.000 vai ser igual a 0,00001,
que no caso aqui nós temos aí 5 zeros. Então, você pode resolver aí essas potências de 10, tá? De duas maneiras, diretamente colocando os zeros igual eu ensinei para vocês, ou faz essa continha aí, né, onde a gente tem que inverter, né, para conseguir chegar aí no nosso resultado. Anote aí qualquer questionamento que vocês tenham quanto às potenciações, quanto à potência de base 10, quanto a colocar essas quantidades de zero. Professor, ainda não entendi. Gente, perguntem. Eu estou lá disponível para poder retirar todas as dúvidas de vocês. Eu não quero que fique dúvida, tá? Porque essa matéria nós estamos repetindo novamente e os erros estão constantes. Eu preciso que vocês tenham mais atenção, tá? Na hora de resolver os exercícios. E qualquer dúvida, eu estarei lá. Beijo, amo vocês.